Quais são as probabilidades de uma pessoa que não ouviu uma conversa que eu tive em pensamentos com Deus se aproximar de mim e falar dos mesmos assuntos? Confesso que o objetivo inicial deste vídeo era te contar 3 experiências onde Deus respondeu às minhas orações de forma sobrenatural, mas ontem aconteceram 12 episódios que não tem como não incluir neste vídeo. O primeiro foi Deus mais uma vez respondendo às minhas orações de forma sobrenatural, e o segundo foi Deus me usando para responder às orações de um irmão de forma sobrenatural. Eu vou falar sobre isso no final deste vídeo. Agora, deixa eu te falar algo muito importante. Se você tem orado a Deus e parece que Deus não responde às suas orações, parece que você está a falar sozinho, parece que você está a falar ao vento, você não consegue ver nenhuma manifestação da parte de Deus com relação àquilo que você tem falado com Ele nas orações, eu te convido a assistir este vídeo até o fim, porque neste vídeo eu vou relatar o processo pelo qual Deus respondeu às minhas orações, ok? O primeiro momento em que Deus respondeu às minhas orações de forma sobrenatural foi quando eu estava a orar em prol de alguns amigos. Deixa contextualizar. Esses nossos amigos chegaram aqui em Portugal antes de nós, no caso eu e a minha esposa, e eles estavam à procura já há algum tempo de uma casa para arrendar. Para você que mora aqui em Portugal, ou para você que já esteve aqui em Portugal, você sabe muito bem como é complicado encontrar uma casa para arrendar. Isso por conta de diversos fatores. Temos o fator dos portugueses entenderem que dá para fazer um bom negócio com arrendamentos, então eles subiram demais os preços do arrendamento, ok? Temos as condições de arrendamento, que no caso você tem que pagar 3 calções, 4 calções, alguns chegam a pedir um absurdo, que é 1 ano de calção. Eu vou destacar mais uma aqui, que é a questão de ter muitos imigrantes aqui em Portugal. Então o que acontece? Quando uma casa é anunciada, olha, esta casa está sendo arrendada por tanto, ela simplesmente desaparece porque tem muita procura. Então é muito complicado encontrar uma casa para arrendar aqui em Portugal. Esses nossos amigos, desde que chegaram aqui em Portugal, nunca tinham encontrado uma casa só para eles. Eles dividiram a casa com as pessoas que eles receberam quando eles chegaram aqui em Portugal. Eles moraram num quarto. Morar em quarto é basicamente dividir a casa com outras pessoas, ok? E para um casal que iria ter um filho dentro de alguns meses, morar num quarto não era uma boa opção. E depois eles alugaram uma kitnet, ou um estúdio, ou um T0, que é basicamente um quarto com um espaço onde você faz de cozinha e uma casa de banho ou banheira, como se diz no Brasil. Bom, eles não estavam confortáveis com essa situação, afinal de contas, eles queriam que o filho deles se desenvolvesse da melhor forma, certo? E para quem tem filho entende perfeitamente o que eu estou a falar. O teu filho precisa de espaço para se desenvolver, precisa de espaço para brincar, ok? E eles então começaram a procurar uma casa para arrendar. Diante de todas essas dificuldades, nós nos conhecíamos há 1 ano, mas nós não conversávamos bastante. Mas nesse período eu já estava a orar por eles. Eu orava por eles todos os dias às 6 horas da manhã. Depois nós nos aproximamos, começamos a passar mais tempo juntos. Eu lembro do rapaz conversar comigo, me explicar a situação, tudo que eu já vos expliquei anteriormente. Ele pediu para que eu orasse por eles. E nesse momento eu falei que eu já estava orando por eles. Ele ficou muito feliz com a notícia e pediu para que eu adicionasse aquele pedido às minhas orações. Então comecei a orar por eles. Em menos de 1 semana, eles me ligaram e disseram assim, olha, encontramos uma casa em tal lugar, parece que o preço é acessível e as condições de arrendamento é acessível e fica num lugar onde nós podemos ter acesso a transportes públicos. Era uma notícia muito fantástica, não tinha nada ainda de concreto, mas eu estava muito feliz. Aconteceu que naquela semana eu iria pregar na igreja, então convidei aquele casal para ir à igreja junto à minha família e assistir à pregação. Eu lembro que no caminho em direção à igreja, eu falei para eles que Deus muitas das vezes permite que a nossa situação se agrave para que quando Ele agir,
nós não tenhamos dúvidas que foi Ele. Lembras do episódio de Moisés guiando o povo para a terra prometida? Chega em um momento que, de um lado, eles têm o exército egípcio e do outro lado, eles têm o mar. Eu acredito que naquele momento os israelitas achavam que era o fim, não tinha outra saída. Mas é nesse momento onde Deus se manifesta e o impossível acontece. O mar se divide no meio. Há uma passagem agora para que eles passem em segurança e consigam ter acesso ao outro lado do mar. Algo que parecia impossível. Você não pode falar que isso foi coincidência. Você não pode falar que isso foi um fenômeno natural. Você tem que reconhecer que foi Deus. Então, muitas das vezes, Deus permite que a situação se agrave. Para quê? Para que você não tenha dúvida de que foi Ele agindo na tua vida. Eu falei isso para eles, fomos à igreja e depois da igreja fomos ver a casa, conversamos com os senhorios da casa. Realmente o preço do arrendamento era acessível, as condições de arrendamento era acessível, o local era acessível. Aquele casal conseguiu arrendar aquela casa. Eu acredito que algumas pessoas vão pensar que foi coincidência, mas eu prefiro acreditar que foi Deus, ok? Eu prefiro acreditar que foi Deus. Em meio a todos esses detalhes que eu vos apresentei, em meio a todas essas dificuldades, encontrar uma casa com o preço que eles encontraram, com as condições de arrendamento que eles encontraram, a localidade em que a casa está situada, é simplesmente Deus agindo na vida dos nossos irmãos por intermédio da oração, ok? Bom, então esse foi o primeiro momento onde Deus respondeu às minhas orações de forma sobrenatural. O primeiro momento que eu quero destacar que Deus respondeu às minhas orações de forma sobrenatural. O segundo momento foi quando nós chegamos aqui em Portugal. Passamos por dificuldades semelhantes à do casal que eu acabei de contar. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós moramos uma semana numa pousada. Passamos momentos muito bons naquela pousada, mas depois daquilo nós tínhamos que encontrar uma casa. E um detalhe, a minha esposa também estava grávida na época, então morar num quarto não era a melhor opção. Nós tínhamos encontrado um quarto com um preço acessível, uma boa localização, mas a minha esposa iria dar à luz dentro de alguns meses, então nós tínhamos que procurar uma casa para morar. E para quem já assistiu o primeiro vídeo onde eu falo do poder da oração, sabe que nesse período, ou antes de chegar até este quarto, nós passamos por várias igrejas onde eu procurava entrar em contato com muitos irmãos para que eles nos ajudassem a encontrar um lugar para morar e encontrar um trabalho. Então, em todas as igrejas da mesma denominação, só para deixar claro, em todas as igrejas da mesma denominação que eu passava, eu entrava em contato com os irmãos, pedia ajuda, pedia informações. Eu estava simplesmente esgotado. Estava cansado de fazer aquilo. E num sábado nós fomos à igreja e eu falei com Deus. Enquanto o pastor pregava, eu me desliguei um pouco daquilo que o pastor estava a falar no culto. E eu falei com Deus, eu tenho tentado estar no controle de algo que não cabe a mim. Eu tenho falado com os irmãos em todas as igrejas que eu vou. Eu tenho tentado solucionar esse problema por mim mesmo. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que se importa comigo e com a minha família. Então, hoje, eu não vou fazer nada, Senhor. Eu não vou atrás de nenhum irmão, eu não vou falar com ninguém. Eu vou entregar tudo nas tuas mãos. E nesse momento eu especifiquei alguns pontos para que eu tivesse a certeza que era Deus falando comigo. Depois do culto, a minha esposa foi à casa de banho. Eu fiquei do lado de fora depois de cumprimentar os irmãos. Eu fiquei meio que afastado dos irmãos. E nesse momento, um irmão que eu não conhecia até o momento se aproximou de mim, perguntou pelo meu nome, perguntou quanto tempo eu estava em Portugal, perguntou se eu já tinha encontrado um trabalho,
perguntou se já tinha uma casa para morar, perguntou sobre a minha esposa, perguntou se nós estávamos a gostar. Todas as perguntas, todos os pontos que eu tinha apresentado a Deus para ter certeza de que era Deus falando comigo. Quais são as probabilidades de uma pessoa que não ouviu uma conversa que eu tive em pensamentos com Deus se aproximar de mim e falar dos mesmos assuntos? Você pode até pensar que foi coincidência, mas eu prefiro acreditar que foi Deus. E mais, esse irmão nos convidou para almoçarmos na casa dele, almoçamos na casa dele e depois nos levou para vermos algumas casas, e naquele dia nós encontramos a casa onde nós moramos por 2 anos aqui em Portugal. Uma bênção. O terceiro momento onde Deus respondeu às minhas orações de forma sobrenatural foi quando eu fiz a transição do conteúdo que eu gravava anteriormente para o conteúdo cristão. Bom, caso você me conheceu apenas criando conteúdo cristão, eu já passei por várias fases, vários estágios como criador de conteúdo. Eu já criei conteúdos motivacionais, frases motivacionais. Eu já criei conteúdo de aulas de piano. Eu já criei conteúdo de psicologia, ok? Cuidados mentais, essas histórias todas. Eu já criei conteúdo, desculpe. Eu já criei conteúdo de exercícios físicos junto à minha esposa. Eu já criei conteúdo de como ganhar dinheiro na internet, que é um conteúdo que eu não parei. Eu vou voltar a gravar conteúdos desse tipo, mas estou à espera de um momento exato para fazer isso, ok? E por último, eu gravei conteúdos engraçados para o TikTok. Todos os conteúdos que eu falei anteriormente eu gravava para o Instagram e o YouTube. Agora, conteúdos engraçados eu gravava especificamente para o TikTok. Eu estava tendo visibilidade, a minha conta estava a crescer, tinha muitos vídeos que tinham viralizado e eu comecei a sentir o incômodo. Por que eu comecei a sentir o incômodo? A maior parte do público que me assistia era adolescente, ok? Esses adolescentes, muitas das vezes, relatavam nos comentários que estavam a passar por depressão, estavam a enfrentar a separação dos pais, ok? Alguns queriam se suicidar, tirar a sua própria vida. Enfim, muitos problemas. E eles relatavam que através dos meus vídeos eles podiam sorrir por algum momento. Isso era bom, mas não resolvia o problema em questão. E eu comecei a pensar como é que eu posso solucionar o problema dessas pessoas. E foi nesse momento que eu comecei a sentir o incômodo. No momento eu pensei, talvez eu estou a sentir esse incômodo, por quê? Porque eu nasci num lar cristão, eu tenho princípios que eu sigo desde pequeno e talvez me incomoda o fato de não falar de Deus e apenas fazer as pessoas sorrir. Bom, eu tinha essa dúvida, é normal, nem sempre nós devemos dar ouvido à nossa mente nos prega algumas partidas, a nossa mente às vezes tem alguns truques, Satanás pode se infiltrar nela, ok? Tenhamos cuidado com relação a isso. Então eu não confiei totalmente na minha mente. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu estou a sentir esse incômodo, que eu tenho que parar de gravar esse tipo de conteúdo e passar a falar de Ti nas redes sociais. Isso é mais ou menos há 4 anos. Eu falei com Deus a respeito disso e a resposta de Deus foi simplesmente incrível. Eu coloquei um parâmetro para saber se realmente era Deus respondendo às minhas orações. Eu falei, Deus, eu tenho visibilidade. Visibilidade não é algo que eu estou a lutar para ter, é algo que eu já lutei e eu já tenho. Tenho vídeos que viralizaram. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Eu vou mudar o conteúdo e se os vídeos que eu postar tiverem visibilidade, eu vou saber que é o Senhor que me colocou nesse caminho e não eu que decidi por emoções. Bom, os primeiros vídeos que eu postei falando de Deus nas redes sociais não tiveram tantas interações e eu voltei a fazer a mesma oração.
Deus. Se o vídeo tiver visibilidade, isso significa que é o Senhor que está na frente de tudo isso, ok? Naquele dia eu tive uma ideia que eu acredito que veio do Espírito Santo, gravei o vídeo, postei, e aquele vídeo, por mais incrível que pareça, teve 8 milhões de visualizações. E os outros vídeos que eu postei na sequência tiveram o mesmo tanto, uns um pouco menos, outro um pouco a mais de visualizações. Era só milhões e milhões de visualizações. A minha conta do TikTok, em um mês, alcançou 100 mil seguidores. Em 2 meses, 200 mil seguidores. Em 3 meses, 250. Em 5 meses, eu tinha alcançado 386 mil seguidores. Você pode falar, Camupa, atualmente viralizar nas redes sociais é muito fácil. Ok, eu não estou a falar de atualmente, eu estou a falar de 4 anos. Há 4 anos, onde as pessoas não aderiam tanto à ideia de conteúdo cristão na internet. Ok? 4 anos. Você pode falar que foi coincidência, mas eu prefiro acreditar que foi Deus agindo por intermédio daqueles vídeos para alcançar muitas pessoas e também para responder às minhas orações. Bom, algumas pessoas depois entraram em contato comigo falando que eu fui um dos pioneiros na criação de conteúdo cristão naquele modelo específico. Então eu vejo que Deus tem me usado para alcançar muitas pessoas, um número de pessoas que eu não faço ideia, eu realmente não faço ideia. Eu não tenho noção de quantas pessoas Deus tem alcançado através de mim. Bom, foram esses 3 momentos onde Deus respondeu as minhas orações de forma sobrenatural. Agora, eu vou te contar as 2 experiências que eu vivenciei ontem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui em Portugal sozinho. Vocês já vão saber porque que eu estou a fazer, entre aspas, sozinho. Porque a minha esposa e meu filho voltaram ao Brasil, ok? Já tem aproximadamente um mês que eles voltaram. E, bom, eu tenho tentado ser forte porque eu nunca vivi separado a eles. É a primeira vez que eu faço isso e é muito complicado. Confesso que é muito complicado viver distante da família. E ontem eu estava me sentindo muito sozinho. É como se eu tivesse passado por uma depressão momentânea ontem. Estava muito triste, sem motivação para fazer nada. E eu orei, eu falei com Deus, falei o que eu estava sentindo, falei que eu estava me sentindo sozinho aqui em Portugal, meio que abandonado. E Deus respondeu alguns minutos depois. Alguns minutos depois, o meu celular tocou e o mesmo irmão que respondeu às orações, que foi usado para responder às orações naquele sábado, quando eu falei com Deus em pensamentos, me ligou e falou exatamente aquilo que eu tinha falado com Deus. Ele falou assim, olha, você está distante da tua família, certo? Mas eu quero que você entenda que você não está aqui em Portugal sozinho. Quais são as probabilidades de uma pessoa que está num outro distrito aqui em Portugal, uma pessoa que não ouviu a minha conversa com Deus, responder exatamente aquilo que eu falei com Deus nas minhas orações? Quais são as probabilidades? Deixa aí nos comentários. Bom, alguns vão falar que é coincidência, porque geralmente aquelas pessoas que negam o poder de Deus sempre falam que é coincidência, mas eu prefiro acreditar que foi Deus respondendo às minhas orações, mais uma vez de forma sobrenatural. Bom, segundo episódio, há mais ou menos 2 meses eu entrei em contato. Na verdade, um jovem entrou em contato comigo no Instagram e eu não sei como, eu respondi às mensagens daquele jovem. São muitas mensagens no Instagram e eu respondo de forma aleatória. Eu não sigo uma ordem, eu respondo de forma aleatória. E naquele dia eu respondi a mensagem daquele jovem. Aquele jovem relatou que o Espírito Santo tinha lhe dito para conversar comigo porque
Este jovem tem o desejo de pregar a palavra de Deus através da internet. E o Espírito Santo lhe direcionou a mim para que eu o ajudasse, ok? E ele entrou em contato comigo e falou, olha, se possível eu te pago tanto para você divulgar o meu canal, no teu canal. E eu falei, olha, eu não quero nada de você, no sentido de que eu não preciso que você me pague nada, mas eu vou te passar as estratégias que eu uso no meu canal para conseguir alcançar muitas pessoas. Aí eu passei as estratégias. Bom, depois de nós conversarmos, se passou muito tempo sem eu conversar com ele novamente, ok? Eu não sei quanto tempo, não sei precisar quanto tempo. Eu também sou muito ruim com datas. Mas ontem eu senti a necessidade de falar novamente com ele, ok? Fui lá nas mensagens, baixei, eu não sei em que posição estava aquela mensagem, mas eu encontrei a conta dele, mandei mensagem para ele, perguntei como é que ele estava, como é que iam as coisas, como é que ia o projeto de pregar através das redes sociais. E ele relatou que estava bem, mas estava muito desanimado, porque ele produzia bastante e não conseguia ter as visualizações, não conseguia ter visibilidade. Parecia que ele estava a criar conteúdo para o vento. E eu entendi perfeitamente o que ele estava a passar, porque eu já passei muitas vezes por aquilo e às vezes eu passo por isso também. Eu senti a necessidade de falar as seguintes palavras para ele. Eu disse, olha, eu sei que é complicado, eu entendo perfeitamente o que você está a passar agora, mas eu só estou a passar aqui para te falar, não desista, continue, que às vezes, que na maioria das vezes, o trajeto nos ensina lições muito importantes. O processo nos ensina lições muito importantes. Deus quer te ensinar algo que daqui a algum tempo você não vai se preocupar em como gravar o teu conteúdo, como fazer isso. Você não vai se preocupar. Deus quer te ensinar algo que seja teu, característico. Talvez eu esteja a acrescentar algumas palavras, mas é basicamente essa ideia que eu passei para ele. E nesse momento ele fez uma revelação que eu não esperava. Ele disse que ele tinha conversado com Deus e ele tinha também colocado um parâmetro e aquelas palavras eram a resposta de Deus para as suas orações. Eu não me arrepiei porque eu não sou uma pessoa que muitas das vezes se arrepia com esse tipo de informação. Naquele momento eu simplesmente falei, glória a Deus por isso, Deus seja louvado. Porque naquele momento eu percebi que eu estava sendo usado para responder às orações de alguém. Deus estava a me usar para que através de mim a oração daquele irmão fosse respondida. Isso é fantástico. Isso é fantástico. São essas experiências que eu queria compartilhar com você e alguns pontos eu acredito que ficaram marcantes. O processo, ok? Às vezes Deus não vai responder mesmo, isso é porque você precisa amadurecer. Às vezes Deus vai falar não, e muitas das vezes esse não se manifesta através de um silêncio. E você precisa entender que o não de Deus é muito mais maravilhoso que o sim do diabo, ok? Quando Deus fala não, é para o teu bem, ok? E você também precisa entender que muitas das vezes nós precisamos reunir mais pessoas para orarmos para uma causa, ok? Camumpa, isso quer dizer que eu não posso orar sozinho? Você pode orar sozinho, mas se você convidar mais pessoas para orar em prol da tua causa, melhor ainda. Melhor ainda. Eu não vou lembrar exatamente onde está escrito isso, mas diz basicamente assim: a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Eu não sei se eu reproduzi exatamente, mas a ideia é basicamente essa, ok? Então, a oração daquelas pessoas que acreditam em Deus, daquelas pessoas que acreditam no sacrifício de Jesus, tem poder. Tem poder, ok? Então, vamos orar uns pelos outros, que Deus pode se manifestar na vida dessas pessoas de várias formas.
ok? Bom, eu quero te fazer um pedido muito especial. É bem provável que você tenha se apercebido que eu me ausentei um pouco aqui do YouTube. Isso se deve às minhas condições financeiras. Calma, que eu não estou aqui para te pedir dinheiro, ok? Eu estou aqui para te abençoar de alguma forma e pedir para que você me abençoe de outra forma. Como é que funciona isso? Eu preparei um material, na verdade eu e um amigo de longa data, quando se trata de estudo da Palavra de Deus, ele é fera, nós preparamos um material que vai te ajudar a compreender melhor a Palavra de Deus, ok? É uma espécie de uma ferramenta que vai te ajudar a entender os assuntos mais complexos da Palavra de Deus. Nesse material você também tem o bônus para você entender melhor as profecias bíblicas. E tem muito mais. Tem também um material que vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Nós preparamos esse material. Ele tem um valor acessível. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser ter um conhecimento mais amplo e mais profundo da Palavra de Deus, acesse a descrição do vídeo, adquira o material. Dessa forma você vai ajudar este ministério a crescer cada vez mais e também você vai melhorar a sua compreensão da Palavra de Deus, ok? Bom, é isso. Muito obrigado por você ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.